pessoal, é muita emoção estar aqui com vocês nessa noite, muito bom. E espero que seja uma noite agradável, uma noite de encontros. Quero dar boas-vindas a todos e a todas, aos meus convidados que estão aqui também, dos quais eu agradeço muito a presença, a participação. Quero agradecer ao Instituto de Saúde Mental e Comportamento, na presença do nosso professor Diogo Bonioli, que disponibilizou, que, assim, pensou nesse formato, nessa ideia, dessa escola aberta, que está sendo, assim, um sucesso muito grande. Assim, no mês de julho todo, nós estamos com várias palestras, essa deve ser a quarta ou a quinta, e nós temos ainda as outras até o final do mês. Então, está sendo, assim, uma oportunidade rica para nós, assim, compartilhar alguma coisa que a gente aprendeu, a gente estudou, a gente estuda, como também para a gente aprender com os colegas, com os parceiros, muita coisa relacionada ao fascinante mundo psi, né? Quero agradecer também ao Ayrton Espíndola, que é um idealizador desse projeto também, juntamente com o professor, que tem toda uma expertise, assim, um trabalho muito interessante em relação à questão psicanalítica e a divulgação dessas ideias, a divulgação dessas pessoas, né? Então, eu vou colocar, assim, 2 slides, assim, de agradecimento e, ao mesmo tempo, vou fazer um merchandising, assim, dos nossos patrocinadores, podemos dizer. É o primeiro da nosso ISMC, Instituto de Saúde Mental e Comportamento, localizado aqui em São Gonçalo, ok? Então, o nosso instituto, ele apresenta esse percurso, né, com o objetivo da deformação psicanalítica, mas é bem esse jogo de palavras, né, do qual durante 2 anos, assim, no próprio período da pandemia, eu tive a alegria de participar, então foi, assim, um momento de formação muito interessante para mim. E estaremos dando início, para o segundo semestre de 2023, uma turma com teoria, supervisão, esse contato. Como também nós temos do Wellington uma plataforma bem interessante que eu gostaria que ele apresentasse agora, chama-se Psicoleads. Psicoleads é uma plataforma assim, criada especialmente para psicólogos e psicanalistas, com o objetivo de fazer um marketing digital dessas pessoas, divulgando na rede, através do WhatsApp, através do impulsionamento. Porque, muitas vezes, eu particularmente não teria como fazer isso devido a várias ocupações pessoais. Então, o Wellington e o Psicoleads, eles trabalham especificamente na divulgação do nosso trabalho, nossos contatos, nossos endereços, e acho que é uma coisa bem interessante e muito apropriada para os dias de hoje, esse dia de muita correria, mas também dias assim que o mundo digital ele sobrepõe, né, ao físico. Então, o Psicoleads é uma excelente ideia e assim tem dado muito certo, do qual eu também quero participar também a partir do segundo semestre nesse projeto aí. Então, obrigado, Wellington, obrigado a vocês por essa... Ok, pessoal. A gente vai começar com uma música, tá? A gente vai começar com uma música da Maria Gadu, chama-se Encontro. E essa música, ela tem a ver com o nosso momento de hoje, tá? E esse encontro, ele até virou meu tema de TCC, tá? Do meu curso de psicologia, que eu estou concluindo. Esse encontro foi com o psicanalista Sandor Ferenczi. A gente fez uma enquete, postei uma enquete hoje, e da enquete que os colegas votaram, uma pessoa, a enquete foi, você conhece o psicanalista Sandor Ferenczi? Uma pessoa colocou sim, conheço bem. 15 pessoas marcaram, não conheço. E 6 pessoas já ouvi falar. Então, 21 pessoas conhecem parcialmente ou não conhecem, e uma só pessoa que o conhece. Então, Sandor Ferenczi é esse grande desconhecido. É um grande desconhecido, inclusive para mim,
que durante a faculdade, apenas uma vez só que eu tive um contato com ele, então também tinha, pelo ouvir falar de Sandor Ferenczi. E a enquete, ela mostrou exatamente isso. Pessoas ligadas à área psi, ligadas à área da psicanálise ou da psicologia. Aqui no Brasil, ainda tem poucas informações sobre psicanalista. E eu gostaria como foi meu tema de TCC, eu gostaria de estar apresentando um pouco desse pensador para a gente refletir e da importância deles para o nosso tempo. Eu vou dividir a minha fala em 2 momentos. Primeiro sobre o autor, Ferenczi, e depois sobre a sua obra, mas, assim, a partir dos conceitos que eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso. Eu não vou esgotar a obra dele, porque é muito vasta. Então, vou pegar os conceitos que eu trabalhei no meu TCC. A primeira questão que eu quero levantar é sobre quem foi Sandor Ferenczi. As palavras em húngaro, elas são paroxítonas, então é Ferenc, né? Ele tem várias pessoas, várias falas sobre esse nome, né? Mas o Wellington confirmou comigo que é Ferenczi. Ele nasceu na Hungria, ele é de uma família de século XVII, século XVIII, e em 1873, exatamente 150 anos, né, 2023, 1873, fazem 150 anos de seu nascimento. Como eu falei, ele é de uma família de judeus poloneses que migraram para a Hungria, e Ferenczi foi da primeira geração de psicanalista contemporâneo de Freud. Ele se formou em medicina pela Universidade de Viena e ele atuou especialmente em neurologia e psiquiatria. Ele entrou em contato com o texto freudiano a partir da leitura do clássico de Freud, né? A Interpretação de Sonhos, de 1900, mas somente em 1908, quer dizer, 8 anos após esse primeiro contato, é que ele teve um contato direto com Freud. Desse encontro com Freud, surgiu uma longa amizade, uma profícua amizade, que é atestada por várias correspondências, e por uma vasta correspondência entre os dois que estão registrados, está registrado. Em 1909, Ferenczi, ele foi convidado por Freud para uma viagem aos Estados Unidos muito famosa, em que Freud ele se apresentou na Universidade Clark, nos Estados Unidos, apresentando a psicanálise aos americanos. Carl Jung também participou dessa viagem. Ela durou alguns meses e ele pôde estar acompanhando Freud nessa viagem, devido à amizade, devido ao relacionamento entre eles. Dessa viagem, nós temos um texto bem interessante, um clássico interessante, que é chamado 5 Lições de Psicanálise, que ele narra cada uma das palestras, ela foi reescrita, né, está publicada nos livros. Os 5 Lições de Psicanálise é o registro dessa viagem, em 1909, aos Estados Unidos, por eles. Ferenczi foi analisando de Freud, entre os anos 1914 e 1915, e Ferenczi também foi analista de Melanie Klein, foi analista de Ernest Jones e Michel Ballantyne, ou Balint. Então, são psicólogos, psicanalistas assim, de renome, de famosos, descritos desse período. Foi através de Balint, não sei se acho que é assim que pronuncia, que as ideias de Ferenczi puderam ser transmitidas à dona Winnicott. Tá? Através de Balint, ele, que conheceu Ferenczi, as ideias dele foram chegadas até dona Winnicott, o psicanalista inglês desse nosso século. Então, apesar dessa grande proximidade entre os dois, entre Freud e Ferenczi, eles eram bem diferentes. Eram pessoas bem diferentes. Eles viviam em contexto bem diferente. Freud vivia em Viena e Ferenczi vivia em Budapeste. Vieram do mesmo império, viviam no mesmo império, o Império Austro-Húngaro, que existiu de 1867 a 1918.
E o Império Austro-Húngaro, embora tinha esse nome duplo, ele era mais austro do que húngaro. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que toda a Hungria estava subordinada ao poder político, ao poder econômico, ao poder cultural da Áustria. Toda a Hungria ela estava subordinada a um poder cultural em que, por exemplo, a língua oficial do todo o império era o alemão. A língua do poder instituído, governamental, era alemão. Falava-se alemão nos negócios, falava-se alemão nas universidades, falava-se alemão nos órgãos governamentais. O mundo literário, o mundo culto, era em idioma alemão. Mas a vida era bilíngue. Falava-se alemão nas ruas, mas nas casas falava-se em húngaro. E Ferenc, que é dessa geração, que foi marcada por essa dualidade, por esse conflito político, esse conflito latente, esse conflito surdo, dessa dualidade de vida. E, como toda a sociedade húngara pressionada precisava de uma ajuda para resolver esse conflito inerente à sua existência, a psicanálise entra aí como um arcabouço político bem interessante. Por quê? A análise, as sessões analíticas feitas por Férix não era alemão, era em húngaro. A língua da fala, a língua da intimidade. Então, a psicanálise de Férix era a terapia da palavra que usa a língua do lar, a língua do afeto, a língua da infância, não a língua do poder. É a psicanálise da intimidade. A psicanálise como uma forma de resistência política, resistência cultural. Então, o Férix tem essa distinção, esse trabalho. Ele sempre foi um militante preocupado com as minorias. E por quê? Porque ele fazia parte de uma minoria, de uma Áustria dominadora, ele era um húngaro judeu dominado. Antes dele ter o contato com a psicanálise, ele como médico, Férix sempre se mostrou afinidade com grupos mais fragilizados socialmente. Então, vários relatos mostram que, por exemplo, ele se interessava por ouvir e atender as prostitutas de Budapeste. Tá? Vários relatos mostram de um trabalho dele de acolhimento a essas pessoas. E em 1905, ele propôs a criação de um Comitê Internacional de Defesa dos Homossexuais, em 1905. E hoje nós estamos em 2023 com questões ainda sendo discutidas e levantadas. Então, na verdade, era um homem à frente do seu tempo. Uma sociedade rígida, uma sociedade altamente hierarquizada e dogmas culturais fortíssimos, ele era aquele ponto fora da curva. Então, ele propôs esse comitê internacional em defesa dos homossexuais e se tornou o correspondente na Hungria desse comitê. Outra coisa também bem interessante nessa fala, nessa abordagem da vida de Férix, é que o primeiro texto que Férix lança de entrada na psicanálise, podemos dizer, o seu cartão de visita, é um texto de 1908, chamado, um texto sobre a ejaculação precoce, mas não do ponto de vista do homem, mas os efeitos da ejaculação precoce do ponto de vista da mulher. Como as mulheres sofriam com a ejaculação precoce dos homens. Esse é o texto de entrada, é um texto que está no seu livro, a obra dele foi editada em 4 volumes, no primeiro volume. E tem um trechinho que diz o seguinte, eu estou lendo o próprio texto, do original do autor. Ele coloca, em minha opinião, as mulheres estão erradas quando creem que o remédio para os seus males seria o direito do voto. Os sufragistas, sufragistas que nesse período estavam assim pressionando pelo direito do voto. Então ele coloca que elas estão erradas quando creem que o remédio para os seus males seria o direito de voto. Não é o direito à escolha política, mas a escolha sexual que elas deveriam reivindicar com mais sólidas razões. Então, o texto de 1908, falando de que as mulheres deveriam reivindicar maior liberdade sexual. Então, esse é o Férix, esse autor, que de alguma forma
e por isso mesmo silenciado nos dias de hoje. O autor que foi considerado como, para muitos, se não temos usado em francês, um enfant terrible, como seria aquele menino que incomoda, aquele menino chato, aquele menino terrível, esse seria Sándor Félix. E essa biografia dele me impressionou bastante, porque muitas questões que a gente ainda, como sociedade, se discute e se luta e se regride, Félix já apontava na sua obra. A sua obra, ela compõe, não tem um livro assim escrito totalmente por ele, porque ele não escreveu o livro, ele escreveu vários artigos, e esses artigos foram compilados, foram editados aqui no Brasil, em português, pela editora Martins Fontes, em 4 volumes. Chama-se Obras Completas, que tem assim, os artigos em ordem cronológica, desde esse primeiro até o último, no ano de 1933, quando ele vem a falecer. Tá? Então, essa seria a primeira apresentação dessa pessoa, que me impressionou bastante. Resumidamente, esse Sándor Félix, ele teve essa biografia, que eu achei bem interessante. Agora, um pouquinho sobre a teoria dele, sobre a clínica dele, sobre a teoria dele clínica. E eu botei como título, até no meu TCC, A Fala do Afeto na Clínica. Eu gostaria de destacar alguns conceitos que trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso, e certamente eles não vão esgotar toda a produção teórica desse psicanalista, que tem suas obras impressas no Brasil, como eu falei, pela Martins Fontes. O primeiro conceito que eu gostaria de destacar, eu trabalhei pelo menos 3 ou 4, o primeiro conceito que eu gostaria de destacar, em alemão, chama-se Einfühlung, que quer dizer, mal traduzido para o português, como fosse empatia. Mas, na verdade, melhor do que empatia, uma tradução mais interessante seria sentir com, ou sentir dentro, sentir com a pessoa. É o primeiro conceito que eu vou destacar. Seria o quê? Sentir o analisando em si. E para isso, ele, no seu texto, ele vai levantar uma questão bem interessante, que competências teria o analista, que competências pessoais ele deve ter, que competências seriam necessárias para que alguém se ofereça a escutar o outro. Que competências eu devo ter para que eu possa alguns trechos para eu ler, eu queria ler um pequeno trecho dele que diz o seguinte: se trata, antes de tudo, Félix falando, de uma questão do tato psicológico, de saber quando e como se comunica alguma coisa ao analisando, quando se pode declarar que o material fornecido é suficiente para extrair dele certas conclusões. Em que forma a comunicação deve ser, em cada caso apresentada. Como se pode reagir a uma reação inesperada ou desconcertante do paciente? Quando se deve calar e aguardar outras associações? E em que momento o silêncio é uma tortura inútil para o paciente? Como se vê com a palavra tato, que o analista ele tem que ter tato. Para sentir a hora de falar. Só um minuto, José. Estava muito importante essa citação que você fez agora, só que travou. Você poderia falar de novo essa citação que você fez, por favor? Pois não. Ok. Se trata, antes de tudo, de uma questão de tato psicológico, de saber quando e como se comunica alguma coisa ao analisando. Quando se pode declarar
que o material fornecido é suficiente para extrair dele certas conclusões. De que forma a comunicação deve ser? Em que momento o silêncio é uma tortura inútil para o paciente? Como se vê, com a palavra tato, somente consegui exprimir a indeterminação em uma forma simples e agradável. Mas o que é tato? Tato é a faculdade de sentir com. Então ele coloca que o analista ele tem que ter esse tato, nesse contato, ele sentir com a pessoa e saber a hora em que ele deve falar e a hora que não deve falar, né? A hora em que ele deve se posicionar e talvez não. Então esse tato é que vai dar o timing na hora do set psicanalítico. Então esse conceito que ele levanta, né, que competências seriam essas necessárias para que alguém se ofereça a escutar? Uma escuta simples e uma escuta sensível, uma escuta empática. Ele apresenta também o conceito de hospitalidade. Junto com esse conceito de sentir com, o conceito de hospitalidade. Uma hospitalidade em relação ao cético analítico. Ele diz que nós somos primordialmente estrangeiros, dependentes da hospitalidade parental e familiar a partir do nascimento. Nós somos todos estrangeiros. O Winnicott, mais tarde, ele vai escrever sobre a necessidade do bebê ser acolhido por uma mãe suficientemente boa. Tá? Essa mãe suficientemente boa tem a ver com essa questão da hospitalidade que Fênix anteriormente já havia citado. Aqui no meu trabalho, na página 14, diz o seguinte: os pacientes, é um texto dele, tá? De Fênix. Os pacientes não se impressionam com uma expressão teatral de piedade, mas apenas com uma simpatia autêntica. Não sei se a reconhecem no tom da voz, na escolha de nossas palavras, ou de alguma outra maneira. Seja como for, adivinham, de um modo quase extralúcido, os pensamentos e as emoções do analista. Não me parece possível enganar o doente a esse respeito. E as consequências de toda tentativa de logro só poderiam ser lamentáveis. Texto de Fênix, do início do século XX. Ele fala para uma realidade, ele escreve para uma realidade que muitas vezes, hoje ainda, se apresenta e se aparece. Então, o conceito de hospitalidade é o conceito que diz que todos nós somos estrangeiros desde o nosso nascimento, e a gente depende. E muitas vezes ele vê a sua clínica, né, qual receber um paciente como um estrangeiro, como aquele que está chegando ali com suas dores, com suas questões, e que muitas vezes ele não consegue verbalizar e nem tem uma estrutura por estar assim, com o seu eu tão cingido, tão dividido, que ele não tem a estrutura nem para fazer associações. Então ele precisa tudo, esse estrangeiro precisa ser acolhido. Ele diz que todos nós somos esses estrangeiros. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar uma advertência que ele nos faz, e nessa citação, que tem uma advertência, uma aplicação metapsicológica e uma palavra de resignação. Ele nos diz o seguinte: dos pontos citados acima por Freud, né, no texto, 3 aspectos são acentuados na clínica psicanalítica de Fênix. Primeiro, uma advertência. O sentimento mais perigoso para o analista é a ambição terapêutica. O sentimento mais perigoso para o analista é a ambição terapêutica. Ele nos fala isso. Como assim? Eu vou curar, eu tenho como o jeito de curá-lo, a ambição de que aquela pessoa se cure, a ambição terapêutica. Ele diz que é o sentimento mais perigoso. Segundo lugar, uma explicação metapsicológica para tal advertência. O restabelecimento do paciente
depende da ação recíproca da força nele e não em mim. Ele vai se curar pela força recíproca dele e não do analista. E, portanto, não da força do desejo de curar do analista. E uma resignação, no sentido de aceitar a existência de aspectos invisíveis, independentes dos procedimentos técnicos utilizados. Então, ele vai dizer, você tem que se resignar porque sempre haverá algum aspecto invisível nessa relação que ela independe dos procedimentos técnicos usados por você. O encontro sempre pode ser uma surpresa, sempre será uma surpresa, porque sempre existirá um aspecto não revelado, um aspecto não colocado, um aspecto que vai surgir, que pode surgir e que surgirá um dia. Portanto, todo o processo desse encontro é importante. O psicanalista não reconhecer que a sua ambição terapêutica ela pode ser muito mais falar de si do que do outro. Fala mais do seu narcisismo do que da própria pessoa que está ali à frente. E, nesse ponto, Félix ele nos aponta com bastante rigor isso. E como a nossa colega Elza Fernandes, na semana passada, nos colocou, sobre o tripé da estrutura, que estrutura o processo psicanalítico, da formação psicanalítica, Félix também destaca o seguinte: primeira coisa, a importância do estudo aprofundado da teoria. Importante estudar a teoria, conhecer a teoria. Segundo, supervisão clínica realizada por um analista mais experiente. Importantíssimo no fazer psicanalítico. E terceiro, e principalmente, a análise do analista sempre. Porque, como Elza falou semana passada, é a análise do analista que vai me dar até onde a minha clínica vai. É a minha análise que vai dizer até onde o meu paciente está. Então, Félix sempre foi uma pessoa que teve todas essas ideias colocadas e não se tem hoje uma psicanálise ferenciana. Você não se adjetivou, porque ele não se preocupou em criar uma escola. Ele diz ao contrário, que cada um de nós faz a sua escola. Cada um psicanalista tem o seu momento. Então, ele não se preocupou em criar uma escola dele ou para ele. Talvez por isso seja esse grande desconhecimento, essa pessoa que, embora tenha toda essa importância e todas essas questões tão interessantes, ele é um grande desconhecido ainda aqui no Brasil, e só foi resgatado a partir dos anos 80. E, praticamente, a obra é traduzida para o francês, e a partir dos anos 80 que começou a se estudar, começou a se falar mais sobre Félix. Aqui na página 16, eu destaquei um ponto, a partir de um texto que diz o seguinte, foi na minha citação de uns autores, Almeida e Neto, diz o seguinte: com esse modo de compreender a clínica, Félix colocará em primeiro plano a segunda regra fundamental da psicanálise, a análise do analista. É somente ela que irá amenizar as nossas onipotências infantis, o nosso implacável narcisismo e possibilitará a nossa capacidade de desenvolver o tato, compreendendo a angústia do outro ao escutá-lo na sua totalidade. O autor, Félix, condena a postura hipócrita da neutralidade dos analistas que se dizem intocáveis perante o sofrimento alheio. Aliás, essa atitude fria, em sua concepção, apenas servirá como um fator retraumatizante da situação original causadora do trauma. Félix coloca que, muitas vezes, uma pessoa, ao chegar tão cingida no processo psicanalítico, e uma postura, especialmente do início do século XIX, assim, da neutralidade, ela pode, ao invés de ajudar, retraumatizar aquela pessoa. E já vem com trauma de uma negação ou trauma de um recalque. Então,
ele se abre para que a clínica ela seja adaptada àquele que nos procura, e não aquele que nos procura adaptar-se à nossa clínica. E aí a gente entra no terceiro conceito dele, que é um conceito bem interessante, e eu só vou destacar esses três, de uma obra vastíssima, riquíssima, e da qual sugiro, né, e assim, até meu objetivo nesse TCC foi para que a gente começasse a discutir e expandir mais essas ideias, que é chamada a elasticidade da técnica. É o terceiro ponto que eu gostaria que eu abordei no meu trabalho. Essa proposta de elasticidade da técnica está num texto de 1928, em que ele propõe ao terapeuta uma elasticidade que lhe permita colocar-se no diapasão do paciente, sentindo com ele seu capricho, seus humores, porém mantendo, ao mesmo tempo, o exame, a crítica das associações livres e suas próprias tendências. Enfim, é a técnica adaptar-se e chegar-se ao paciente, e não paciente adaptar-se à minha técnica. Eu acho interessante que ele usa o termo elasticidade. Ele não está rompendo com a técnica, mas ele está esticando essa técnica para que ela possa atender aquele que me procura. E ele diz uma coisa bem interessante, e ele recebeu vários pacientes indicados por Freud, porque ele se especializou nesses pacientes chamados casos difíceis, casos problemáticos, borderlines e outros pacientes da qual ele tratou, porque em outros psicanalistas não havia um progresso. Então, ele dizer que aquele que me chega ali, enquanto ele insistir em permanecer comigo, eu vou insistir em permanecer com ele. Né? E isso, assim, me chama muita atenção, porque ele vai pegar diversos casos, e casos que muitos psicanalistas não tinham, mas ele, ao chegar com essa pessoa, ele procura trazer para si. E depois que essa pessoa, de alguma forma, minimamente, começa a se reintegrar, e aí ele começa a trabalhar essas questões inconscientes, essas questões dele. Isso me lembra uma experiência que eu tive no SPA de uma universidade, em que uma pessoa chegou para mim, eu estava ali logo no início, e a pessoa chegou, tal, ela marcou a entrevista, fomos. Aí na primeira anamnese, né, a pessoa está me dizendo que ela veio de uma situação de luto, né, devido à Covid, do falecimento da irmã, da mãe e da irmã, em poucos meses. E essa pessoa, ao falar isso, ela começa a chorar. Ela chora, ela chora, ela chora, ela chora. E eu, assim, no choro compulsivo, choro de dentro. Aí eu olhei assim para a mesa e havia um sofá de 2 lugares onde ela estava sentada e não havia um lenço de papel. E eu assim, o que eu faço? Aí eu peguei, tirei meu lenço, sentei do lado dela e dei meu lenço para essa pessoa chorar. Ela passou os outros 30 minutos chorando. Acabou, por ali. Aí pediu desculpa, foi embora. Semana seguinte eu volto. Esqueceu meu lenço. E aí começa a falar e começa a chorar. Aí chora, chora. E ela disse-me que ela em casa sentia muita falta da mãe e da irmã, mas devido à sua família, passado quase um ano, ela não havia feito o luto. Então, ela não conseguia mais chorar, porque dizia, você é boba, para de chorar, já passou, tal. Então, aquele momento foi o momento que ela chorou. E ela chorou, ela chorou, ela chorou, e eu nada mais fiz do que apenas dar um lenço e aceitar que ela chorasse. E ela disse, foi muito importante aquele momento ali para ela. E depois nós começamos a discutir e vimos outras questões, como, por exemplo, por que a gente precisa controlar tudo? E aí começamos a trabalhar outras questões.
Mas aquele momento de acolhimento foi um momento em que muitas dores puderam e começaram a se colocar. E aí ela pôde, assim, numa estrutura mais consciente, uma estrutura mais inconsciente, inclusive, a partir daquele momento, começar a pensar nas suas questões. Portanto, Félix, embora nesse período a gente estivesse fazendo algumas leituras, não assim como tem hoje, leituras mais fundamentadas, ele nos mostra que a clínica do acolhimento é uma clínica para os dias de hoje. Estamos vivendo uma sociedade muito cingida por várias questões que se colocam desde a pandemia, questões que se colocam de pessoas com várias questões, adolescentes, jovens. Então, é uma clínica que nós precisamos acolher, uma clínica que a gente tem que sentir com, para que depois que essa pessoa comece a se integrar, ela possa se pensar nas suas questões e começar a trabalhar todas essas questões que, de alguma forma, a princípio, por estar tão dividida, ela não consegue ainda associar-se ou fazer associações. Ela precisava chorar primeiro. Enfim, esse foi o encontro com esse psicanalista que eu falei, que de alguma forma me trouxe questões bem interessantes. Como eu falei, não só para a minha análise, mas para a minha visão de mundo e visão das pessoas que estão ao meu redor. Essa é a nossa fala de hoje. Alguma pergunta, algum comentário, alguma fala? Eu queria fazer um comentário. José, eu estou emocionado. Estamos. José, estou muito emocionado ao ouvir essa fala. Não vou te perdoar se CCC não virar livro. É um simples TCC. Então vou ter que roubá-lo para poder publicar em seu nome. José, é emocionante, emocionante. E me lembro até de uma outra questão também que você já compartilhou comigo, desse acolhimento, né? É a necessidade do acolhimento e que, por vezes, é só uma elasticidade da técnica. Não quer dizer que a gente precisa ser aquele psicanalista carrancudo, né? Tem gente que acha que quando é psicanalista não pode rir, não pode... E não é bem assim, né? Nem Lacan era dessa forma. Lacan ainda falava que nós éramos para ser como atores, né? Então, eu quero te dar os parabéns, enquanto as pessoas vão bolando as perguntas aí, eu quero te dar parabéns pela iniciativa de escrever. Como um historiador nato, né, você foi lá e encontrou esse teórico que muitos esquecem justamente porque ele não é um fundador de escola, né? Então, nós ainda temos esse apego muito grande a ter uma escola, e se a escola ela tiver uma figura carismática, ela tende a se perpetuar, etc. E não foi isso que foi a preocupação desse teórico valioso que você trouxe para a gente. Eu acho que eu ficaria aqui mais umas 2 horas chovendo, sabe, José? Fatalmente, não só pela agradabilidade do teórico, mas pela agradabilidade da sua apresentação também. Depois, se você puder pensar em como compartilhar seja em livro, seja artigo, a comunidade científica agradece bastante. Mas se você puder dar mais algumas dicas aí para a gente sobre o primeiro atendimento, eu acho que eu ficaria bastante feliz também. Como é que é para você, José, depois de ler Ferenczi, como é que é para você receber pela primeira vez um paciente? Eu acho que essa fica a minha pergunta, enquanto os colegas pensam na deles também. Obrigado pela contribuição, tá? Obrigado, professor. Como é bom ter amigos, né? Olha, maravilhoso. Então, respondendo a tua questão desse acolhimento, né? Porque aquela pessoa que está à minha frente, ela vem com suas dores, ela vem com suas questões. E a gente não tem noção, né, do que acontece. Então, assim como o bebê,
ele precisa de uma maternagem, e é um termo winnicottiano, dessa maternagem, da qual vai ser na semana que vem a apresentação do Winnicott, esse grande psicanalista inglês. Essa maternagem, eu vejo assim, muitas vezes, muitos pacientes precisam dessa maternagem, porque eles vêm com tantas dores, vêm tão cingidos de questões. Não estou dizendo que o psicanalista tem que ser o papai e mamãe dele, não é isso. Mas um primeiro acolhimento, talvez, que ele possa até identificar por que ele precisa desse pai e dessa mãe. Por que ele ainda precisa, por que ele ainda não fez esse crescimento. Para prosseguir. E esse trabalho, esse contato com essa experiência que eu relatei para vocês, ela mostrou exatamente isso, né? Porque como a partir da doação de um lenço, uma pessoa pode ser resgatada na sua integridade. Isso para mim foi muito marcante. Eu fiz associação aqui, me parece muito a situação do Ferenczi, e me parece muito a situação do Christian Wolff para a psicanálise, que tem alguns livros que nem livros muito utilizados na academia, que nem chegam a citar o Wolff, e, no entanto, a contribuição dele para o desenvolvimento da psicologia científica foi extremamente importante. E já só ouvi falar de Ferenczi algumas vezes, mas por conta da tua provocação de trazer o assunto para a escola aberta, eu fui ler um pouco sobre, e agora com a sua explanação, me identifiquei bastante assim, com as ideias dele, sabe? E repito aí as palavras do Diogo, cara, esse material precisa estar ao nosso alcance aí para a gente poder ter acesso a isso aí, da forma que você apresentou, José, foi incrível, cara. Meus parabéns. Eu vou, caso os colegas permitam, gostaria de disponibilizar o meu TCC no grupo do WhatsApp. Pode okay? Jogar lá no grupo, sim. Pode jogar lá no grupo, sim, pode sim. Você é o pai da criança, você está dando autorização. Então tá, fechado. Algum comentário, algum colega, uma pergunta? Eu acho que a Elza ia falar. Oi, José, boa noite. Primeiramente, parabéns, né, pela explanação aí do teórico. Confesso que eu passei por ele em psicanálise e não tinha afinidade, assim, não estudei ele, né, porque a gente passa por alguns teóricos apenas, e esse foi um deles. Interessante essa fala sua, né, da questão da missão perigosa, né, que é a ambição do analista achar que ele tem a cura do paciente. Achei bem interessante esse tópico aí que você colocou. Queria entender melhor essa questão do estrangeiro. Você pode dar uma palhinha sobre isso? Não estamos te ouvindo. Fechou o microfone aí, José, abre de novo. Ok. Sim. É que eu sempre fecho para ouvi-los melhor, desculpa. Então, como ele coloca aqui, todos nós somos estrangeiros, e ele começa a fazer, assim, essa colocação a partir do nascimento de uma criança, quando ela sai do útero, num ambiente completamente agradável, que todas as necessidades são supridas, onde tudo aquilo que ele precisa está ali para um choque de realidade, né? E ele diz que é o primeiro trauma que a gente enfrenta, essa passagem ao nascimento, é o primeiro choque. Então, ele diz que, assim como a criança vem ao mundo, ela é uma estrangeira, ela é uma estranha nesse mundo. Embora ela tenha nascido para viver neste mundo, ela veio de um outro mundo. Inclusive, o mundo aquático, né, é um mundo muito feminino, né? O mar, o oceano, são questões, assim, da mitologia, coisas bem femininas, e a mãe, né, que gesta essa criança, quando ela coloca essa criança no mundo, ele vem como estrangeiro. E ele coloca que nós todos somos estrangeiros
em alguma medida, nesse mundo. E aquele paciente que vem, aquela pessoa que vem com suas dificuldades, com suas lutas, ela vem como um estrangeiro nesse mundo em que de agúrias, de dificuldade, de incompreensões, de lutas e de questões que muitas vezes independem delas, que estão além do alcance delas. Então ele coloca essa estrangeirice de todos nós. E nós, que somos pessoas, né, psicanalistas e psicólogos, que tem como o produto final o cuidado do outro, nós temos que trazer esse estrangeiro para uma terra boa, trazer esse estrangeiro. E foi assim essa ideia de Winnicott, quando ele falou sobre a mãe suficientemente boa, ela possa, com essa criança que está recebendo ao mundo, dar os cuidados necessários para que ela possa desenvolver-se plenamente saudável. A princípio seria isso. Tá, agora eu entendi melhor. Não tinha conseguido, assim, entender essa questão. É interessante também, você está falando aí você falou sobre a neutralidade na clínica, né? Que isso pode afastar o paciente ao invés de trazê-lo para si. Então, eu sempre pensei assim também, né? Que a gente não é esse ser distante, inatingível, que nós não estamos num lugar, né, acima daquele paciente, que a gente é alguém que está ali para acolher, e que o acolhimento ele é fundamental para o andamento da análise, né? Que se não houver esse acolhimento, a análise também, como a transferência, não vai conseguir ter um andamento, né, na análise, um tratamento, o paciente não vai conseguir se sentir aceito nesse lugar, né? E é muito importante, realmente, você ter colocado isso. Legal, muito bom a sua fala. Fiquei na expectativa do Firenze. Ficamos na expectativa, né? Que legal, assim. Muito boa. Obrigada aí pela sua colaboração. E posta aí o texto aí para a gente ler. Sim, obrigado, Elza. Em relação a essa questão, né? Então, se coloca como se nós, assim, de alguma forma, estivéssemos trazendo esses que são conceitos até, de uma certa forma, do início do século, né? Mas a distância, o distanciamento podemos dizer assim, o afastamento que Bert Félix foi dado de uma forma na psicanálise faz com que esses conceitos que são tão assim basilares, né, são como se fossem novidades nos dias de hoje, né? Obrigado pela palavra. Fala em Winnicott, tem uma pessoa que cada vez que fala em Winnicott se manifesta. Cadê você, Gisele? É a expectativa, né? Sexta-feira a gente está aqui falando de Winnicott, mas o momento é do Ferenczi. José, parabéns, tá, meu querido, meu amigo, por essa explanação. Foi muito gostoso ouvir você de verdade. Vocês devem aí suspeitar que eu sou apreciadora dessa clínica do acolhimento, do cuidado. Me identifico muito a minha clínica com essa prática. E vou deixar uma pergunta para você. Nesse momento, né, em que a gente tem a psicanálise questionada por vários lugares, por vários veículos, né? Já ouvi dizer por aí que a psicanálise está morrendo, que ela já não tem mais sua eficácia, que o psicanalista vai perder espaço no mercado, ouvir que tem teoria nova, né? Que existe teórico de psicanálise para além de Freud, é muito gostoso, é muito revigorante para a gente, né? E eu queria que você dissesse, enquanto estudioso do Ferenczi, o que você acha que foi a principal contribuição dele para a psicanálise clássica? Se você pegasse esse apanhado de coisas que você estudou, você apontaria o quê, né? Isso aqui fez grande diferença, isso aqui revolucionou, isso aqui foi algo que não era dito antes. O que você consideraria no ponto principal, assim, lá em cima no topo? Então, o que eu consideraria assim como ponto
mais importante? Eu destacaria a nossa responsabilidade ao receber, ou via online, ou mesmo numa sala, no SED psicanalítico, uma pessoa que, de alguma forma, ela chega ali com uma demanda em que talvez fosse o último lugar que ela gostaria de estar, com uma demanda, com uma dor, com um sofrimento que a levou até ali. Ela deixar a sua rotina de trabalho, casa, família, para estar à frente de uma pessoa e colocar uma dor. E me pesa muito, talvez pela quantidade de pessoas que viemos a atender, ou pelo nosso dia a dia, que a gente, primeiramente, não deseja estar ali, mas se dispõe a estar. E, em segundo lugar, não dar o melhor de si naquele momento ali. Eu acho que uma pessoa ela vem depositando tanta expectativa, tantas possibilidades de sair, talvez, de um ninho que ela se colocou, e ela não consegue, do novelo que ela se colocou, e ela não consegue achar o fio da meada. E muitas vezes está de fora a gente enxerga. Mas a pessoa está envolvida nos dilemas, nas suas questões de vida, que ela não consegue. Que Félix ele nos coloca, ele nos dá o peso de você que se propõe a escutar o outro, você escute o outro. Você que se propõe a dar seu ouvido à fala, dar seu coração, dar seu ouvido ao coração do outro, à emoção do outro, ao sentimento do outro, você esteja preparado, minimamente preparado, para que a recepção ela seja à altura daquele que te procurou. Então, assim, talvez eu colocaria como se fosse o ponto mais importante, exatamente a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, enquanto terapeuta, enquanto psicanalista, de dar o melhor para o outro. Porque o Félix, ele se dedicou muito à clínica. Podemos dizer que ele teorizou, se formos comparar a produção teórica de Freud com a de Félix, Freud foi um cientista, né? Um homem que criou uma ciência, e a ciência que foi aceita e aceita mundialmente, apesar de, como você falou, de sempre teve de questões de pessoas que não entendem, ou não estudaram profundamente. Mas Félix, ele trabalhou da clínica, ele se dedicou à clínica. Ele pegou toda aquela produção teórica e aplicava, porque ele era um homem, assim, de uma aplicação, ele vem de uma angústia prática, como eu falei da história dele. Portanto, na minha opinião, você fazendo essa pergunta, eu agradeço muito, o ponto que chama a atenção é como eu estou preparado para receber aquele que vem a me procurar. Como eu devo estar preparado. Sensacional, meu amigo, muito obrigada, respondidíssimo. Eu achei que você fosse trazer um ponto da teoria, tu foi poético ainda por cima. Muito obrigada, viu? Perfeita a sua colocação. Sim, mais alguém? Então, Wellington, não sei se você está ao alcance, não sei se eu acho que o Wellington congelou, nós estamos devido a muita chuva, né, nós estamos com problemas de conexão, de luz em algumas regiões, mas eu quero agradecer essa oportunidade e agradecer ao professor Diogo, ao Wellington, à Escola Aberta, essa oportunidade de compartilhar com vocês esse encontro que eu tive com o Félix. Para contatos, para outras conversas, para dúvidas, para questões sobre esse autor, me coloco à disposição e vai ser um prazer estar a todos. Eu quero agradecer aos meus familiares que estão presentes, aos meus amigos, vários amigos
que também estão presentes com a convite, como também agradecer aos parceiros do SMC, como também os parceiros do percurso, né? Pelas palavras de incentivo, pelo carinho de sempre. Ricardo. Olá, José, boa noite a todos. Ricardo. Meu amigo José. Olá, José, está me escutando? Está me escutando? Sim, Ricardo, tá bom o seu áudio. Então tá bom. Boa noite a todos. Minha área é totalmente business, desconheço totalmente essa linha de discussão. Para mim, estou me sentindo aqui um aluno e está tendo uma aula fantástica que ficaria aqui uma noite inteira para aprender de tudo aquilo que foi comentado, né? Não posso deixar de citar. Eu não estou ouvindo, acho que eu caí. Não sei se estou escutando. Eu estou escutando tanto o José quanto você, Ricardo. Deve ser a conexão Ricardo. lá. Oi, José. Eu acho que acho que estão me escutando. Está escutando agora, José? Então. E aqui, complementando, né? Complementando não. Acho que fazendo só agregando aqui uma palavra que fala se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use o dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. Então, assim vai, que está em Romanos 12, 7, 15. Eu tive um grande ensinamento aqui, participando de maneira humilde e recebendo essa aprendizagem. Parabéns. Penso aí que é um tema e um tema fantástico para trabalhar no futuro, aí no mestrado, e assim dar continuidade a esse estudo. Parabéns, José. Obrigado por me convidar e permitir esse pouquinho, essa palhinha aí de aprendizado. Uma boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela palavra tão gentil e carinhosa de sempre. A Eliane mandou aqui no chat, José, parabéns, José, foi riquíssima a sua fala e obrigado por esse conteúdo excelente. A Eliane... Ok, Mário, então estamos assim encerrando, né, esse nosso encontro dessa noite. Não, já foi. A conexão hoje não está nos ajudando. Verdade. Mas olha, para quem perguntou, o José está com um pouquinho de delay. Está chovendo muito aqui em Maricá. Eu tive notícia que está chovendo muito em Niterói, em São Gonçalo também. Rio Bonito também. Conexão, mas vai ficar gravada a reunião, quem perguntou aí, lá no grupo do Escola Aberta a gente vai disponibilizar o link quando ele estiver pronto, tá bom? E José, depois compartilhe seu contato também lá no grupo, para se alguém quiser entrar em contato com você, joga o seu contato lá no grupo também, por favor. Tá ok. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, boa noite a todos. Wellington, muito obrigado. Um abraço, gente. Boa noite. Foi bom estar com vocês aqui. Obrigado, queridos. A gente pode continuar interagindo lá no grupo do Escola Aberta, quem quiser, tá bom? Uma boa noite aí a todos. Uma boa noite, obrigado.